A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos mais uma vez para esse nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. O nosso canal vai aos poucos crescendo, as pessoas vão tomando conhecimento, vão se inscrevendo, vão também ativando o sininho para receber as novas notificações. Aos poucos as pessoas fazem também seus comentários, dizem de onde estão nos acompanhando, falam também a respeito de suas comunidades. Isso enriquece muito e é uma forma também de nós fazermos uma bela troca de informações e de reflexões. E também aqueles que estão compartilhando. Eu agradeço muito e peço para que continuem compartilhando. Tem muita gente que precisa conhecer a palavra de Deus e você pode ser o instrumento para isso acontecer. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Jesus narrado por João. Você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo. João capítulo 14, versículos de 12 a 20. Evangelho de Jesus narrado por João, no capítulo 14, versículos de 12 a 20. E ali está escrito assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Essas são para nós as palavras da salvação. E eu penso, meu irmão, que ao longo dos últimos séculos, a nossa compreensão e a vivência do reino que Jesus veio nos trazer foi progressivamente sendo esvaziada, dilapidada, alterada ou adulterada e até sequestrada. A nossa compreensão foi se esvaziando. Eu digo isso porque a compreensão das palavras de Jesus, que deveria ser simples e descomplicada, foi se tornando sofisticada e às vezes até rebuscada, o que não parece ser próprio do Mestre, que se dirigia a um povo simples e humilde daquela época. Me parece evidente e até incontestável, no início desse texto de hoje, que apesar de ser Deus, Jesus alimentava um profundo desejo e a total confiança que os futuros cristãos iriam fazer as mesmas obras que ele, isso é, os mesmos milagres, as mesmas curas, prodígios extraordinários que Jesus fazia naquela época, e a ele mesmo falando, fariam e deviam fazer ainda maiores. Eu penso também que o uso da expressão fará por Jesus tinha a intenção de nos certificar de que isso de fato iria acontecer, ou que deve acontecer. Portanto, em nenhum momento Jesus se julgou top, o the best
não, o máximo inatingível para os demais cristãos. Não, apesar de ser Deus, não é assim que ele pensava. Ele quis dizer que, como ele ia para junto do Pai, isso seria apenas o começo de tudo, a sua atuação seria apenas o começo de tudo, e viria então uma geração extraordinária após ele, com realizações ainda maiores que as dele. Era isso que Jesus estava dizendo aí. Será que eu estou sendo pretensioso? Ou será que aquela cultura ali dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas em geral, que sempre odiou e pôs em dúvida os milagres de Jesus, não acabou ao longo do tempo impregnando a nossa cultura, a nossa fé cristã, introduzindo dúvidas, temores, intimidando-nos e provocando um sentimento de incapacidade ou de demérito para que nós não façamos as mesmas coisas que Jesus? Observe que aos que guardarem seus mandamentos, seguindo uma vida de acordo com as suas palavras, Jesus promete efetivamente que qualquer coisa que nós pedirmos ao Pai em nome dele, nos será dado. E é uma promessa, não é uma hipótese. E eu nem preciso explicar para você a diferença entre uma coisa e outra. Para que fizéssemos as mesmas obras de Jesus, ele prometeu, como você vê no texto, o envio do Espírito Santo, que é Deus, e vem morar em cada um de nós, de todos os seus seguidores. Olha só que maravilha, Jesus prometeu e cumpriu, enviou o Espírito Santo que está aí dentro de você e é capaz de realizar as obras que Jesus prometeu. Nós não estamos órfãos com a ascensão do Senhor, mas temos agora Jesus dentro de nós pelo seu Espírito e pela comunhão eucarística também. Eu acho que incutiram na nossa cabeça que fazer as obras que Jesus fazia era para os discípulos, é para o Padre Pio, é lá para São Francisco de Assis, Santo Antônio e tanta gente muito mais santa do que nós. É assim que a gente foi sendo induzido a pensar. Mas você já parou para analisar em quantas pessoas podem ter recebido uma cura divina porque você rezou por ela, você, seu grupo de oração, a sua comunidade rezou por ela? Você pode me testificar que isso não aconteceu? Quantas pessoas podem ter corrigido até os seus descaminhos por causa de suas palavras de fé e de seus conselhos, de sua esperança e de seu amor transmitido a elas? Você pode me dizer com segurança que Deus não tem ouvido as suas orações quando você pede a conversão de seus familiares, quando você reza pelo seu sacerdote, pela sua paróquia, por sua comunidade? Você possui elementos precisos para me garantir que as orações que você tem feito sobre os rumos da nação brasileira não são capazes de fazer cessar o ódio, a violência e as guerras? E toda essa iniquidade que nós estamos vendo ao nosso redor? Não, meu irmão, não subestime as coisas que Deus pode fazer através da sua vivência cristã, sincera e dedicada, e as suas orações fervorosas. Eu estou aqui para animar você. Milagres estão sendo realizados a todo instante, não por você propriamente dito, mas por Deus, que promete e cumpre aquilo que ele prometeu. Não falta poder e soberania ao Todo-Poderoso para realizar prodígios em nossas vidas e nossas comunidades. É mais provável que nos falte fé, porque vivemos amedrontados diante de situações contraditórias e difíceis.
Acreditamos mais naquilo que os nossos olhos podem ver ou a ciência comprovar do que na ação sobrenatural e extraordinária da graça de Deus, que supera absurdamente a nossa mediocridade e a nossa pequenez. Pode ser que os milagres que você tem pedido não sejam alcançados imediatamente, como muitos santos fizeram. Mas a nossa fé também não deve ser tão grande quanto era a fé que eles tinham. Mas como faz um atleta, ele se exercita com insistência e perseverança, assim deve ser também nós exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, até que ela seja tão forte e tenha condições de alcançar de forma mais rápida e talvez mais abrangente as graças e o milagre que nós buscamos, que nós pedimos a Deus. Veja que as muralhas de Jericó eram fortificações consideradas intransponíveis, mas os israelitas marcharam ao redor delas durante 7 dias consecutivos, com suas orações, as suas aclamações, o rufar de tambores, até que essas muralhas se desfizeram até os escombros diante dos olhos deles. É assim que Deus age, meu irmão. Não se acovarde diante dos que querem constranger a sua fé, mas renove a sua esperança hoje em Deus e em suas promessas e comece agora mesmo a viver os ensinamentos de Jesus e apropriar-se das suas promessas para ver o que vai acontecer na sua vida. Vamos rezar agora. A vossa palavra nos revela com clareza, Jesus, o quanto temos andado constrangidos e amedrontados, vivendo a nossa fé de forma precária e acovardada. Nós compreendemos que nos dias de hoje, mais do que nunca, Senhor, o mundo precisa de cristãos corajosos e destemidos, revestidos da mesma fé que incendiou as primeiras comunidades cristãs, de forma que em meio a essa escuridão, a essas trevas que assolam a nossa sociedade, nós sejamos verdadeiros luzeiros da vossa graça e do vosso amor, para que todos aqueles que buscam cura, salvação, conversão, possam confiar e acreditar em nós e alcançar as graças desejadas. Que o Espírito Santo nos ajude a não colocar limite às vossas ações sobrenaturais, seja em nós ou através de nós, Senhor. Que sejamos dóceis às moções do Espírito Santo, para que as nossas palavras, ações e sentimentos possam expressar a misericórdia divina em benefício de nossos irmãos e dos que buscam e necessitam de vosso amor. Livra-nos, Senhor, do medo e da covardia, da intimidação que nos mantém cativos e aprisionados em nossos sentimentos de inaptidão ou de demérito e fortalece-nos, Senhor, na vossa graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.